Então, irmãos, eu quero dar continuidade sobre o estudo do vídeo passado, né, que eu falei para os irmãos, de Apocalipse 17, sobre aquela questão, né, que aquela mulher, espiritualmente, da Apocalipse 17, espiritualmente, se tratava do Ministério de Defesa, né, e eu quero dar continuidade a esse estudo, né, para os irmãos, para ter mais uma profundidade, tá? Vamos dar mais uma profundidade nesse assunto, beleza? Né, dar continuidade a esse assunto. Então, sem perder tempo, eu quero que os irmãos aí acompanhem comigo aí, né? Em Apocalipse de número 20, verso de número 11 em diante. Quero que os irmãos aí dobrem a atenção, os irmãos compreender a mensagem aí, tá? Diz o seguinte, Apocalipse do 20, verso 11 em diante. Vai dizer: E eu vi um grande trono branco, né? É um código espiritual, tá, irmão? É uma camada espiritual, beleza? Não foi para os irmãos, né? São segredos, né? São, né, níveis espirituais, né? São níveis de interpretações, entendeu? São camadas. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Yahweh. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Beleza. Agora vem o código, tá? Presta atenção, irmãos. E os mortos que foram julgados. Pronto. Aqui até um código, tá? Espiritual aqui, né? Oculto aqui. E os mortos, eu quero que os irmãos grifem essa palavra mortos aí. E os mortos foram julgados. Grifo aí, ó, circula a palavra mortos foram julgados, né? E vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 ao 12. Segunda Tessalonicenses. Verso de número 3 ao 12. Diz o seguinte. Eu vou ler vou começar do 7, tá? Vou resumir aqui, do 7. Vamos ler. Não, vou do 2, do 3 mesmo. Melhor. Do 3, né? Ou 12. Ninguém vos engana de maneira alguma. Já expliquei, né, no vídeo passado, né, que traça aqui da terceira rebelião espiritualmente, né? Pois aquele dia não verá sem que primeiro venha a apostasia, né? Já expliquei no vídeo passado, apostasia aqui. E que o homem do pecado seja revelado. Pronto, aqui também, né, que está do último espiritual, né, espiritualmente falando. Sabemos que aqui fala do antimachias físico lá, né? Mas espiritualmente aqui fala do antimachias espiritual. Entendeu? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta quando tudo se chama o Criador, Deus, né? Beleza, beleza, ou se adora, né? De sorte que se assentará no templo de Yahweh, querendo aparecer Yahweh. Que templo é esse? Espiritualmente. É o templo eterno. E mostrando que esse traidor aqui, que esse irmão, esse antimachista espiritual, ele se gaba, né? Ele se acha, né? Se gaba. Ostenta como se fosse o Criador, né? No templo do Criador, que tem o templo é eterno. É um código espiritual, tá? Não, presta atenção agora, vem um corte agora. Aqui é Paulo falando, né? Paulo escreveu essa carta, não foi? Pois então, agora presta atenção. Não vós lembreis, ó, e ao Paulo fala para os apóstolos, né? Os discípulos. Vocês não lembram, não vós lembreis, quando ainda eu estava com vocês, no meio de vocês aí, ó, vocês não lembram, quando eu ainda estava no meio de vocês,
de que eu dizia essas coisas, né? Que coisas? Que havia um traidor entre vocês e entre nós, é um código. Que é Paulo falando aqui, essa carta aqui, ó. Aí Paulo fala, né? Um código espiritual. Não vos lembrei, vocês não lembram, irmão? Vocês não lembram? Quando eu ainda estava comigo no meio de vocês, no meio de vocês aí, ó, estava no meio de vocês não lembram? De que quando que eu dizia essas coisas, que coisa? Que havia um traidor entre nós? Vocês não lembram disso? Quando eu estava no meio de vocês ainda, nas lives? Que havia um traidor entre nós? Falava isso, entendeu? Né? Vocês não lembram dessas coisas que eu falava? Que coisas? Que eu falava que havia um traidor no meio de nós? Vocês não lembram? Né? E agora vós sabeis o que eu detenho. Agora vós sabem que tá detendo, combatendo ele. Deter aqui é combater. Quem é que combate ele? Passei na live passada. Timóteo, né? Combati um bom combate. Agora tá, né? Agora uma coroa me é erguida. Já expliquei essa passagem, essa questão já em outros vídeos anteriores. Assista os vídeos lá que vocês vão entender. Entendeu? Então agora vocês sabem quem é o combate. Combate quem? Um antimachia aqui espiritual. Que está dentro do templo, ostentando, né? Se achando, né? Se gabando. Entendeu? Agora vocês sabem quem está lutando contra ele. Lutando, né? Jacó contra Jaú. Paulo contra, né? Multimachia espiritual. Enfim, já passei esses códigos já. Entendeu? Agora vocês sabem. Agora vocês estão sabendo. Ó. Tá vendo aí? Quem é que está combatendo, detendo. Né? Para que ele seja revelado, né? Isso é revelado. Quem era ele, quem é o traidor. Em seu tempo. Está revelado. Entendeu? Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o resiste, que o combate. Que é quem é? Lá, combatiu o bom combate. Entendeu? Até que o do meio seja o quê? Tirado. Tirado do quê? Tirado do meio desse. Por isso Paulo fala, vocês não lembram quando alguém estava no meio de vocês e falava que havia um traidor entre nós? Que dizia essas coisas? Aí foi tirado, foi banido, né? O sacrifício diário foi tirado. Já passei essa questão também já, Daniel 8. Né? No primeiro vídeo lá, no segundo vídeo que eu mandei, explica essa questão aí. Do sacrifício que foi tirado, né? Do meio. Foi tirado do meio, entendeu? Aqui, ó. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o combate, né? Já sabe. Que agora o combate até que do meio seja tirado, o sacrifício é tirado. Entendeu? Então será revelado o, né? O antimachista espiritual, o traidor, né? Entendeu? A quem o Ial, quem é o Ial aqui, espiritualmente? Quem é o Cordeiro? Que lembra da live passada? Quem é o Cordeiro espiritualmente? Quem é que combate contra o antimachia e os seus 10 reis? Quem é? É o Tarso de quem? Do Rominho direito. Né? Ele espiritualmente também representa Ial, espiritualmente. Entendeu? Então será revelado, né, o traidor, a quem, né, o Rominho direito, né, que está aqui sendo retratado como Yalcha, né, ele consumirá com o quê? Com o sopro da sua boca, ou seja, com a espada da sua boca. O que é a espada que sai da boca? Palavra. Né? Ele consumirá, né, ele destruirá com a sopro da sua boca, né, ou com a espada da sua boca, que é a palavra. Entendeu? E destruirá pelo esplendor da sua vinda. Entendeu? Palavra, porque está lá em Isaías 11, né? Tem que estar ligado, é um código. Tá? Por que fala que é um código espirituais? São códigos, né? Segredos. Isaías 11 aqui, ó, verso 1 ao 5. É o seguinte, Isaías 11, 1 ao 5. E sairá um ramo do tronco de Jessé e um renovo, tá vendo? Expliquei já essa questão de renovo já. Se brotará das raízes dele, de Jessé, e o espírito do Ial repousará sobre ele, entendeu? E o espírito de sabedoria e de entendimento, e o espírito de conselho e poder, e o espírito de conhecimento e de temor do Ial, e eu fará de rápido entendimento, vai compreender rápido a mensagem. No temor do Ial, né? No temor, ele teme Ial, esse aqui foi aprovado, entendeu? E não julgará de acordo com a visão dos olhos, né? Ou seja, a acepção de pessoa. Ele não faz acepção de pessoa. Entendeu? Ele é aprovado. Ele não julgará de acordo com a visão, né, de pessoas, nem reprovará de acordo com o que? Com o ouvido de seus olhos, né? A aparência. Entendeu? Nem reprovará a pessoa de acordo com a aparência. Entendeu? Aí fala aqui. Porém, com justiça julgará o pobre. E repreenderá com equidade o humilde da terra,
E ele golpeará a terra com a vara, quê? Com a vara, ou seja, a espada da sua boca, a mensagem. E com a sombra dos seus lábios, né? Matará o quem? O perverso. Quem é? O ultimachista espiritual. Quer ver? Vamos pegar aqui é, Salmos. Salmos, rapidinho. Salmos 41. A vara da sua boca matará o quê? O perverso. Quem é? O ultimachista espiritual. Traidor. Aqui, ó. Quem é esse traidor? Quem é ele? Que o raminho direito vai matar, né? Com a vara da sua boca. Aqui, ó. Salmos 41, verso de número 9. Diz o seguinte: sim, meu próprio amigo. É um código, tá vendo? Mostrando que o traidor, o antimachista espiritual, é amigo de quem? Do raminho direito. É amigo dele. É um amigo íntimo, né? Por isso que Absalão se levanta dentro da casa de Davi. Ele trai Davi. Davi confia nele e Davi é traído. Judas não traiu Iaus. E Judas, né? Ele era um amigo íntimo de Iaus, né? Mas traiu Iaus. É uma forma Absalão, né? Absalão ele é uma tipologia do antimachia que se levanta dentro da própria casa de Davi e trai Davi. Né? Entendeu? Assim, ó. Sim, meu próprio amigo, né? Meu amigo do raminho direito, ó. Amigo íntimo, né? Meu próprio amigo, no qual eu confiava, tá vendo? Davi não confia mais em Absalão, e Absalão vai lá e engana Davi e trai Davi. Então, são códigos, tá vendo? Não tem jeito, não adianta. Sim, meu próprio amigo, tá vendo aí? Amigo íntimo dele, ó. No qual eu confiava, como eu confiei, tá vendo aí? Como eu confiou nele, ó. Fui enganado, fui traído, ó. Que comia do meu pão. Absalão não comia do pão de Davi? Comia, era filho de Davi. Comia do pão de Davi ali, depois se ergueu contra o próprio pai. Se ergueu dentro da casa. Na casa de Davi, né? Tá vendo aí, ó? No qual eu confiei, que comeu do meu pão, comeu do meu pão. Levantou seu calcanhar contra mim. Tá vendo? É um antimachista espiritual. Mas tu, ó Ial, né? Ser misericordioso para comigo. Levanta-me para que eu possa retribuir-lhes. Tá vendo aí? Né? Retribuir quem? Um antimachista espiritual, que é amigo dele, né? Aqui também o seu 10 reis. Retribuir, né? Retribuição. Né? Porque lembra do código lá, Gamaliel? Né? Significa retribuição de algo, ou recompensa de algo. Então, assiste lá que vocês vão entender. Beleza? Agora vocês vão entender porque eu botei o nome do canal de retribuição, né? Agora vocês vão entender porque o nome do canal é retribuição. Tá? Beleza. Vamos continuar lá então. Em Apocalipse, de número 20, né? Que nós estávamos lendo no início. Verso de número 12, né? Que diz o seguinte, né? E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do Criador. E os livros foram abertos, e outros livros que eram da vida, né? E os mortos, grifa a palavra mortos, né? E foram julgados, grifa, né? Circula aí. E os mortos foram julgados, circula e vai para São Licença, capítulo 2, verso de número 9. Aliás, verso número 10. Aqui, ó. E com todo o engano da injustiça, né? Naqueles que perecem, né? Porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Agora vem o código. Verso 11. Atenção. E por isso, né? Por isso, Ial lhes enviará forte ilusão. Lembra do código que eu passei nas lives passadas, no vídeo passado? Sobre a questão de Micaías, né? E Paulo, que está casado, né? Que Micaías foi golpeado, né, no maxilar, e Paulo também foi golpeado no maxilar. Né? A ilusão que Ial enviou forte contra Acabe para poder criar a mentira, né? Entendeu? E crer na mentira do falso profeta Zedequias e rejeitar a profecia de quem? De Micaías. Micaías vai lá, né? É golpeado na boca, né? Entendeu? Lembra? Pois então. E por isso Yahweh lhe enviará a forte ilusão, né? Um espírito enganador, né? Yahweh permite um espírito enganar Acabe, samaritano, que, né? Para que creiam em uma mentira, né? A mentira, a falsa profecia, entendeu? A falsa acusação, né? A falsa denúncia que denunciou Paulo, lembra? E esse criou nessa falsa denúncia aí, ó, e matou o inocente. Para que sejam condenados, lembra lá? Não leu em Apocalipse? Né? E os mortos foram que? Julgados. Tá
Aí, isso mostra que serão condenados, né? Também. Entendeu? Tessalonicenses, né? Verso 11. E por isso que ela enviará uma forte ilusão para que creiam na mentira, né? Na falsa denúncia, para que sejam julgados e condenados, né? Julgados e condenados todos os que não creram na verdade, entendeu? Né? Mas antes tiveram prazer na injustiça, na iniquidade, tiveram prazer, né? Maria Bacazota, né? Lembra de Êxodo 23, verso 1 e 2? Né? Ele distorce, pegar a lei de Moisés, mas de forma distorcida, né? Entendeu? Então eles foram o quê? Julgados e condenados. Por quem? Por esse raminho direito aqui, que vai vir com a espada da sua boca, a palavra, e destruir o antimachista espiritual, que é seu amigo, e o resto, né, do seu exército, do antimachista, né, os seus 10 reis, os seus 10 bajuladores, os 10 traidores, né? Serão desolados, né? J, 4:20, né? E os poderosos serão o quê? Tomados pelas águas destruidoras do raminho direito, né? De Isaías 28, verso 2. Entendeu? Beleza. Bora continuar aqui. Isaías, Apocalipse 20, verso número 21, né? E os mortos foram o quê? Julgados. Quem fala mortes? Mortes são mortes espirituais. 2 vezes mortos. Mortos, estão mortos espiritualmente. Serão julgados pela mensagem e pelo juízo do Eterno, né? Jó 34:20. Que falei para os irmãos já. Porque para os irmãos já sobre Jó 34:20. Ali não é um livramento dos poderosos, e sim um juízo vai vir contra os poderosos. É um juízo, é um julgamento. Cabe contra eles, entendeu? As águas inundantes, né? De Isaías 28, verso 2. E os mortos, tá vendo aí? Os poderosos foram julgados, né? Por essas águas, né? Destruidoras. Pelas coisas que estavam escritas no livro. É um camada, tá? É um código, tá? De acordo com suas obras. Presta atenção agora, verso 12, ó, verso 13. E o mar, presta atenção, irmão. E o mar entregou os mortos. O mar entregou os mortos que nele havia. Porque mar? Mar é o que? Mar é uma inundação, não é? Mar não é uma inundação de águas? Pois então, é Jó 34:20. E os poderosos, quem é os poderosos? Os mortos, tá vendo aí? É um código, tá ligado? Que mar aqui, ó, e o mar entregou os mortos. Quem é os mortos? Poderosos. E quem é o mar? O mar aqui é uma inundação. O mar não é uma inundação de águas? Pois então, e o mar, as águas, as palavras, né? A palavra diz, né? Entregou eles. Entregou os mortos, quem? Os poderosos. As águas, né? E os poderosos serão tomados por quem? Pelo mar aqui, ó. Pelo mar, pelas águas. Serão entregues. Entendeu? As águas, as palavras, vai entregar eles, né? Vão revelar eles, desmascarar eles. Serão entregues, os mortos serão entregues, revelados. Aqui, ó, poderosos. São tomados tomados por esse mar aqui, ó, por águas. Isaías 28:2. E aí, os mortos que nele havia, o mar entregou a palavra, revelou eles, né? Que ele nele havia. E o morto e o inferno total, que já é outra coisa. Beleza. Agora eu quero que os irmãos leiam verso 14, né? Comigo aí. Deixa eu ver. Verso 14. Atenção, irmãos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte e o inferno. Porque é outro código. Tá? Morte. Porque morte espiritual. Quer ver? Eu vou mostrar o código para os irmãos. 1 Coríntios 15. E a morte e o inferno foi lançado no lagar de fogo, né? No lagar. Né? Vamos dizer assim, lagar, porque é um código espiritual, irmão. Lagar é de lugar, vamos dizer assim. Pode dizer que é lugar, é um código. Seja espiritual, irmão. Seja, usa espiritualidade. Usa a espiritualidade. Lugar. Qual era o lugar de fogo? Qual era o lugar que os judeus ali jogavam lixo para queimar em Israel? Né? Em Jerusalém? Jerusalém era o lugar do Sheol, né? Que jogava lixo ali para queimar. Em Jerusalém. É o lagar, é o lugar de fogo. Onde que é o lugar de fogo hoje, espiritualmente? Que queima ali as impurezas, né? Ali, ó, dos irmãos que caem, né? Que caem em pecado. Onde que é o lugar de fogo hoje? É em Jerusalém espiritual, né? O lado direito. Que sai palavra de fogo, né? Palavras fortes. Lugar de fogo, né? Por isso que fala que o raminho direito vai vir para batizar o povo com espírito e com fogo, né? Mateus 3, verso 11.
Diz que o raminho direito vai vir para batizar o povo com espírito e com fogo. Entendeu? Para queimar, né? Com fogo, para purificar, né? Queimar. Entendeu? Queimar. É lagar de fogo. Por isso que o lugar de fogo ficar na onde? Em Alxalã, né? Espiritualmente fica em Alxalã. Não que saia a palavra forte, né? O raminho do homem direito, né? Isaías 23, 28, versículo 17. Então, entendeu? Tá entendendo o código? E a morte e o inferno foram lançados no lugar de fogo, né? Em Alxalã. Lançados em Alxalã vai ser queimado. A morte espiritual. Entendeu? Não vai ter mais morte espiritual mais. A morte será destruída pelo quê? Pelo fogo. Pelo lugar de fogo. Ficar na onde? Em Alxalã. Que hoje espiritualmente é o lado direito, né? Que sai o fogo ali, que queima uma mensagem forte. E essa morte espiritual não vai existir, né? No meio dos irmãos ali, ó. Ser queimado, né? Destruído, o refúgio da mentira, morte espiritual. Entendeu? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E, entendeu? Beleza. E a segunda morte, né? Morte espiritual. 2 vezes mortos. Fala segunda morte, porque é 2 vezes mortos. Entendeu? 2 vezes mortos. Que fala morte espiritual, né? E essa é a segunda morte. Que morte? A segunda morte espiritual. Uma vez morte por vinho de Roma, e outra vez morte por vinho que eles mesmos inventaram, né? Por uma doutrina deles, que eles inventou, o fanatismo deles, que isso caiu. Fala segunda morte, porque são duas mortes espirituais que esteve. Entendeu? E essa é a segunda morte, tá vendo aí? Beleza, agora vou mostrar aqui, ó. Quem é essa morte aqui? É a morte espiritual, né? Apocalipse, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Verso de número 22 ao 54. E o seguinte. Presta atenção, irmãos. Porque assim como em Adão todos morrem, né? Que Adão cometeu o pecado espiritual, né? Pecado espiritual, aí teve a morte espiritual, a segunda morte é a morte espiritual, pois então. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Alfa todos serão vivificados, né? Todos serão vivificados espiritualmente. Só que uns para a honra eterna, que é a Laodiceia, né? E outros para a vergonha eterna. Entendeu? Uns serão vivificados, mas uns para a honra eterna, né? Que é a Laodiceia, Salmos 132, verso 17 ali, né? Ao 18. Então a Laodiceia vai ser vivificada espiritualmente para a honra eterna, né? Mas outros para a vergonha eterna, que é os inimigos de quem? De Davi, né? Entendeu? Que é os poderosos, né? Que traiu Davi, né? Traiu o ministério aí, né? Os irmãos, felizmente. Aqui, ó. Mas cada um por sua ordem. Ó. Mas cada um, presta atenção agora. Mas cada um por sua ordem. Né? Primeiro que ia viver espiritualmente seria o quê? Seria o Machia, né? Lembra de Jó? Que fala lá que o primogênito dos mortos ia devorar as forças dos poderosos? Mostra aquele que eles matou, né? Os leões matou, né? Que jogou na cova dos leões. Então, esse daqui seria o primeiro a ter a voltar dos mortos, né? Voltar espiritualmente, né? Ter uma vida ali espiritual e retornar, né? A essa doutrina, entendeu? Aí fala aqui, mas cada um sua ordem. Primeiro o ungido, né? O Messias espiritual, né? As primícias, que é as primícias? As primícias aqui é a Laodiceia, né? As primícias, aliás, as primícias aqui são 144 mil, né? As primícias, depois que são dele na sua volta. Que é o quê? Que é a Laodiceia e os bodes, né? Ele falou do arrebatamento aqui, né? Mas espiritualmente também falando de quê? De um arrebatamento espiritual, né? De um avivamento espiritual. De uma ressurreição espiritual, né? É o espírito, né? Sendo edificado, restaurado. Beleza? Aí fala no verso 24. Então virá o fim. Tá vendo aí? Do arrebatamento. Beleza. Então virá o fim. Quando ele tiver entregue o reino ao Pai. Né? E quando ele tiver derrubado todo o governo. Porque fazer um código aqui.
falando aqui do pai e do filho. Lembra do código de Atos 4, né? Gamaliel e Paulo, falando que Gamaliel, ele era quem? Gamaliel, ele foi professor de Paulo. Tipo que Paulo é o aluno, é o filho, e Gamaliel era o pai, né? O instrutor que ensina o filho, que ensina o aluno. Por isso que Yahweh chama de aluno lá no Provérbios, né? Capítulo de número 8, verso 22, né? Ao 22 ao 30, uma coisa assim. Yahweh chama de quê? De aluno. Entendeu? E o pai é o professor, né? O instrutor que ensina Yahweh. É um código. Por quê? Porque tem um irmão aí que espiritualmente é filho do homem direito. Tipo que o homem direito significa o pai, né? Gamaliel, o instrutor. Jonas, lembra de Jonas? Jonas não era aluno, Jonas não foi professor de Davi. Quem fez Davi ser bom na guerra foi Jonas. Jonas ensinou Davi. Tipo que Jonas é o pai e Davi é o filho. Gamaliel é o pai e aí o Paulo era o filho, né? Era o aluno de Gamaliel. Entendeu? Por isso que fala Yahweh, filho de Davi, porque tem um Yahweh espiritual, um Messias espiritual. Entendeu? Yahweh, filho de Davi, quem é Davi? É o homem direito. Entendeu? Mas Yahweh, esse homem direito, tem um filho. Por isso que fala Yahweh, filho de Davi. Entendeu? Yahweh, filho de Davi. Entendeu? De código. Beleza. Então virar o fim, né? Beleza. Quando ele quem? O filho. Que é o filho que é primeiro destroncar que esses traidores aí. Era o filho, não era o pai não. Era o filho de Davi primeiro que ia, né, desmascarar eles. Depois o pai, que era que Davi, ia acabar de, né, de arregaçar o resto. Entendeu? Primeiro o filho dá a iniciação. Depois ele entrega a autoridade pro pai. E o pai vem e acaba de destroçar tudo. O traidor. Entendeu? Aqui, ó. Então virá o fim, quando ele, o filho, tiver entregue ao que? Ao seu pai, né? Ao entregar a Jonatas, entregar a Gamaliel, e toda a autoridade, tá vendo aí? Tudo, né? Autoridade, né? Toda a autoridade aqui da palavra, entendeu? Do conhecimento da palavra. E poder, tá vendo aí? Pois ele deve reinar. Quem é? O filho. Vai reinar, né? Por um tempo, e acho que não vai reinar por 1000 anos. Pois então. Aí, espiritualmente, o Messias espiritual, e também ia reinar por um pouco de tempo, né? Para desmascarar os traidores, né? Depois entregar o reino para o pai, a autoridade para o pai, né? Para a palavra com o pai, que é Gamaliel, né? Que é Gamaliel, né? Que é Jonas, entendeu? Que ensina quem? Paulo, né? Que é o professor de Paulo, o filho, entendeu? Pois ele há de reinar, o filho, né? Por um pouco de tempo, para desmascarar vai dar início para desmascarar os traidores. Até que ele tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Tá vendo? Os inimigos, né? Debaixo de seus pés. Entendeu? 26. O último inimigo que será destruído será a morte. Que morte? Morte espiritual. Entendeu? A morte espiritual. Que será lançada no quê? No lago de fogo. No lagar de fogo, em Al-Shalá. Em Al-Shalá vai queimar o refúgio da mentira, da morte espiritual. Entendeu? É o homem direito, né? Fazer isso. É o pai, né? É o pai que quer fazer isso. Vai jogar quem? A morte espiritual no lugar de fogo, né? No fogo da palavra. O fogo da palavra vai varrer o fogo da mentira, a morte espiritual, entendeu? Entendeu a profundidade da palavra? Espero que você está entendendo. Mas quem vai entender mesmo essa mensagem aqui é somente os 54.000, tá? Aqui, ó. O último inimigo que será destruído é a morte espiritual, né? Lançado no lago de fogo, né? Yahweh Shalom, né? No que vem o fogo da palavra. Será queimada, a morte espiritual será destruída. Entendeu? Verso 27. Porque ele coloca, ele quem, né? Ele o filho. Aliás, o pai, né? Porque ele, o pai, né? Gamaliel, espiritualmente. Entendeu? Jonatas, espiritualmente. Porque ele colocará todas as coisas debaixo de quem? Dos pés do filho. Dos pés do filho. Né? Dos pés de Paulo. Dos pés de Davi. Né? Mas quando ele diz que todas. Porque ele colocará todas as coisas debaixo dos pés do filho, né? Mas quando ele diz que todas as coisas estão sujeitas, está claro que excluiu-se aquele que colocou todas as coisas sobre ele. Atenção, atenção. Verso 28. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, né? Então o mesmo filho,
Quem é o filho? Quem é o aluno? Paulo. A Paulo é aluno da Gamaliel. Tipo, Gamaliel é o pai e o Paulo é o filho. Né? O Gamaliel é o instrutor de Paulo, é o professor de Paulo. E Jonas é o professor de Davi, entendeu? Enquanto as coisas ele tiver sujeitas, então o mesmo filho também se sujeitará aquele que todas as coisas ele sujeitou. Vendo o filho vai passar agora o quê? A missão agora para o pai. A palavra para o pai, a autoridade para o pai. Quem é? Gamaliel, né? né? Jonatas, né? Jonas foi aluno, professor de Davi? Então, quando todas as coisas forem sujeitas, então o mesmo filho também se sujeitará aquele, né, ao pai, que todas as coisas ele sujeitou. Né? Vai passar a palavra para ele agora, a autoridade para ele. Para ele acabar de destroncar os traidores, né? Para que aí, o pai, possa ser tudo em todos. É um código, tá? É camadas. Do contrário, verso 29. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos? Tem um código aqui, irmão. Vou mostrar para os irmãos. Atenção. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos? Como assim? Aguente ser batizado pelos mortos. Porque a Laodiceia vai ser o quê? Ensinada. A Laodiceia vai ser ensinada por quem? Pelos mortos. A Laodiceia vai ser ensinada pelos os mortos. Nós lemos aqui Apocalipse, de número 20, verso de número 12. Né? E os mortos foram julgados, lembra? Os mortos foram julgados. Entendeu? Então a Laodiceia será ensinada por esses mortos aqui. Quem é os mortos? Né? O povo do lado direito. Que é quem? Que é o povo de Sião, né? Lembra de Isaías 30, versos 19 e 20? Leia lá. Diz que o povo habitará em quem? Em Sião. Quem é o povo? A Laodiceia. Então a Laodiceia aqui vai ser guiada pelos mortos. Quem é os mortos? Os mestres. Isaías 30, versos 19 e 20. Então os mortos aqui estão representando quem? O lado direito. Os mortos, que são, né? E a Laodiceia serão guiados por eles, pelos mortos do lado direito. Entendeu? Pelos mestres do lado direito, né? São mestres, mas são mortos. Caiu, né? Caíram, infelizmente. Entendeu? Vamos continuar lendo aqui. Se de modo algum os mortos ressuscitam. Continuar aqui. Batizados aqui pelos mortos, né? Então, que são os mortos, para fechar, está lá em Eclesiastes 9:4. É melhor um cão vivo. Quem é o cão vivo? Lembra da live passada? O Fibosete? O cão vivo. Do que um leão morto? Eclesiastes 9:4. Quem é o leão? Aí aqui que a Laodiceia vai ser guiada. A Laodiceia é mais Fibosete, o cão vivo. Né? A Laodiceia vai ser guiada pelos mortos. Quem é os mortos? Leão morto. Que está em Eclesiastes 9:4. Tá vendo? A Laodiceia vai ser guiada por quem? Pelo povo do leão. Que o povo do leão está morto. Caiu, né? Infelizmente. Mas a Laodiceia vão ser guiados por eles. Né? Porque ao falar, né? Que ao dará o vale de Acor por esperança. Deu o vale de Acor, os mortos. Mas Yahweh vai dar por esperança para quem? Para a Laodiceia. A Laodiceia vai ser guiada pelo vale de Acor, pelo vale dos mortos. Quem é os mortos? Eclesiastes 9:4. O leão morto. Quem é o leão? Entendeu? Não adianta, irmãos. Não adianta. Aí, beleza. Vamos continuar aqui o raciocínio. Vai dizer aqui, né? 1 Coríntios 15, não é? 15, verso de número 25 diz, né? Pois ele quem? O Filho, né? O Messias espiritual, né? Pois ele deve reinar um pouco de tempo. Para quê? Para destruir para poder dar início, né? Na destruição dos traidores que traiu a igreja. Vai reinar, né? Reina aí, ó, até que ele tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Tá vendo aí? Vai colocar todos os inimigos, né? Debaixo dos seus pés. Porque é outro código que está lá em Isaías, aliás, Salmos
98, verso 19 a 24. Salmo 98. Aliás, Salmos 88, 19 a 24. 88 não, Salmos 89, irmãos. Perdão aí. Salmos 89, verso 18 a 24. Verso 19 a 24. Salmos 88. Salmo 89. Salmo 89, verso 19 a 24. Aqui, ó. É o seguinte. Ó. Vou ler de novo aqui 1 Coríntios rapidinho. 1 Coríntios 15, 25 diz: Pois nele quem? Ele quem? Quem é esse ele aqui? Davi, né? Que está ali no livro de Isaías 2, 3, 4, né? E ele guiará o povo com justiça, né? Governará o povo com justiça, repreenderá o povo com justiça. Isaías 2, verso 3 e 4. Vendo esse ele aqui está dizendo Davi, Romain direito. E ele, Romain direito, tá vendo aí, ó? Deve reinar. Ele vai reinar sobre quem? Sobre a Laodiceia, né? Isaías 2, verso 3 e 4. Ele repreenderá muitos povos. Está falando desse ele aqui, falando dele lá, de Isaías. É o Romain direito, Davi. Ele, Romain direito, vai reinar, deve reinar sobre muitos povos. Quem é? A Laodiceia. Né? Isaías 2, verso 3 e 4. Até que ele tenha colocado todos os seus inimigos, né? Todos os seus inimigos, grifa inimigos aí, grifa aí. Inimigos. Até que ele coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, tá vendo aí? Debaixo dos seus pés. Agora vai para Salmos 89, versos 19 ao 24. Diz o seguinte: Então falaste em visão aos teus servos, disse: Eu pus o socorro sobre quem? Aquele, tá vendo aí? Que é poderoso. Quem é poderoso? Davi. Exaltei aquele que é escolhido dentre os povos, né? Encontrei Davi, tá vendo? Eu, meu servo, com meu óleo santo ungi, com quem minha mão se estabelecerá, meu braço também o fortalecerá. O inimigo não estourará sobre ele, nem o filho do perverso o afligirá. E eu derrotarei os seus inimigos, que está lá em 1 Coríntios, né? 15, 25, pois ele deve reinar, né? Davi, esse balão de Sé, até que ele tenha posto seus inimigos, né? Os inimigos aqui, ó, debaixo de seus pés. Salmos aqui, ó, né? Salmos 89, verso 20, né? Verso 22, né? 23, em diante. E eu derrotarei os seus inimigos diante da tua face. E emprestarei aquele que eu odeio. Tá vendo aí? Os inimigos dele odeiam ele, né? Traiu ele. Fala de paz, mas na verdade odeia os irmãos. Entendeu? Arma cilada. Verso 24. Mas a minha fidelidade e a minha misericórdia estarão com ele, com Davi, mão direito. Em meu nome, seu chifre, né? Seu chifre é poder, né? Autoridade, será exaltado. Verso de número. De número. Agora vamos ler Salmos 68. Salmo 68. O seguinte. Salmo 68. Vou ler mais uma vez 1 Coríntios 15, verso 22, que diz. Verso 25, né? Que diz: Pois ele deve reinar, até que ele ponha seus inimigos debaixo dos seus pés. Grifa essa palavra pés aí e vai para Salmos 68, verso de número 21. Vai mostrar os inimigos dele aqui, ó. Que vai colocar debaixo do pé dele, né? Salmos 68, verso 21 em diante, ó. Mas Ial ferirá a cabeça. Aliás, pega do verso 20, né? Salmo 68, verso 20 em diante. Aquele que é o nosso Criador, é o Criador da salvação, né? Da salvação. E o Criador que pertence às questões do que? Da morte.
Entendeu? Que morte é essa? Isaías, Apocalipse 20, verso de número 14, ó. E a morte e o inferno, tá vendo aí? A morte, porque aí pertence, o que é a questão da morte? Que morte? Morte espiritual. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Aí fala aqui, ó, em Salmos 68, né? Verso 20. Aquele que é nosso Criador, né? Yau, da salvação, né? É o que pertence à questão da morte, morte espiritual, né? Mas Yau ferirá a cabeça dos seus o quê? Inimigos. Inimigo de quem? De Davi, que é ao colocar debaixo dos pés dele, ó. E o couro cabeludo, um deles é o couro cabeludo, que é o antimachista espiritual. Lembra de Salmo 41? Né? Sim, o meu amigo, né? O meu amigo dele, porque o amigo dele, de Davi, ele é um traidor, né? Traiu ele. Que é amigo de Davi, íntimo, né? E ele tem o couro cabeludo. É amigo dele, mas traiu Davi. E ele tem o couro cabeludo, tá vendo aí? Cabelo comprido. Sim, o meu amigo, né? Comeu do meu pão, né? Absalão. Mas né, me traiu. Eu confiei nele e ele me traiu. Davi confiou no Absalão e Absalão traiu Davi, não foi? E aconteceu aquele negócio lá que os irmãos já sabem. E mais Ial ferirá a cabeça dos seus inimigos, né? Tá vendo aí? E um deles é o quê? Um deles tem um couro cabeludo, não. Tá vendo aí? Um amigo dele, né? E daquele que tem um couro cabeludo, daquele que anda quieto em sua transgressão, né? Verso 22. O Ial disse: Eu trarei novamente de Bazã, e eu trarei o meu povo novamente do que? Das profundezas do mar. Por que fala das profundezas do mar? Porque é Apocalipse, né? 20, 13. Aqui, ó. É o 15. Um código. Aqui, ó. 3 ao 15. Apocalipse 20, 3 ao 15, ó. Ó. E o mar entregou os mortos. Que mortos são esses? Lembrou? Quando já ligou aí? Vou de novo. Salmos 68, verso 23, ó. Verso 22. O Ial disse: E eu trarei novamente de Bazã, que é os inimigos de Davi. Ial trará eles novamente, ó. E eu trarei o meu povo novamente. É o povo dele, mas traidor. Eu trarei o meu povo da profundeza do mar. Tá vendo aí? Por isso fala aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E o mar, Apocalipse 20, 13. E o mar entregou os mortos. Quem é os mortos? O traidor lá, que tá o Davi. E um deles tem um couro cabeludo, que é o amigo de Davi. Entendeu? Sim, o meu amigo, que tem um couro cabeludo. Tá vendo? E o mar entregou os mortos que nela havia, porque está em Salmos, né? 68, verso 22. E ao trará eles aqui da profundeza do mar. Apocalipse 20, tá ligado, tá vendo aí, ó? E o mar entregou os mortos, tá vendo aí? E ao trouxe eles do quê? Da profundeza do mar, né? Do morte espiritual. E o mar entregou os mortos, tá vendo aí? Que neles havia. Entendeu? Aí fala aqui de Salmos, né? 68, verso 22. O Ial disse: Eu traí eles de quê? Da profundeza do mar. Capítulo 20, nós leu? Que o teu pé, ó, presta atenção aqui, teu pé, ó, possa ser esmergulhado no sangue dos seus inimigos. Tá vendo aí? No seu pé. Por quê? Porque está em 1 Coríntios 15, verso 25. Está escrito o que lá? Pois ele, Davi, né, deve reinar sobre a Laodiceia, até que ele tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Tá vendo? Porque vai mergulhar o pé, lá em Salmos, né, no sangue dos seus inimigos. Ó. E o teu pé possa ser mergulhado no sangue dos seus inimigos. Tá vendo? Tá debaixo do pé dele, aí vai esmagar eles. Né? E Alcha, com a espada da sua boca, que é um raminho direito espiritualmente, vai esmagar os seus inimigos. Entendeu? Né? Que o teu pé possa ser mergulhado no sangue dos seus inimigos. Ele vai debaixo do pé deles. Aí vai pisar e esmagar eles. Ó. E no mesmo a língua dos seus cães. A língua. E ao pisar aqui, então, diz que o raminho direito aqui vai pisar sobre os pés dos seus inimigos. Pisar sobre eles. Tá vendo aí? E no mesmo a língua deles. A língua que é a língua mortífera, a língua de serpente. Né? A língua mortífera. E Davi pisa sobre eles. Ó. Sobre quem? Sobre o raminho sobre o povo do lado direito, seu inimigo. Que um deles tem um couro cabeludo, que é o antimachia. Que é o amigo dele, né? Que ele confiou e foi traído. Né? Que o teu pé possa ser mergulhado no sangue dos seus inimigos. Né? Pra pisar neles, entendeu? Pisar em quem? Vendo aí? Os seus inimigos. Né? E no mesmo a língua do que? A língua das cobras, né? A raça de víboras. Tá vendo? Quer ver? Salmos 91.
Aí Davi pisando sobre eles, seus inimigos. Mas mostra quem são os seus inimigos? Mostra de onde que eles são. Aqui, ó. Né? Salmo 91, verso de número 13. Diz o quê? Tu pisarás, quem é Davi, está lá em Salmo 69, 68, né? Nós leu. Agora aqui no Salmo 91 diz, verso 13. Salmo 91, verso 13 diz: Tu pisarás sobre o leão. Seus inimigos estão onde? No leão. Tá vendo? Não tem jeito, irmãos. Tu pisarás sobre o leão, que é o leão morto de Eclesiastes, né? 9, verso 4. Tu pisarás sobre o leão, tá vendo? É o leão. Os inimigos estão no leão, tá vendo? Traiu Davi. Tu pisarás sobre o leão e a víbora. Isso lá em Salmo também diz, né? Tu pisarás sobre os seus inimigos, né? Mergulhar o pé no sangue deles e também sobre a língua. Aquilo é a língua do que? A língua da cobra aqui, da víbora. Na cadeira de Moisés estão o quê? Os escribas e fariseus, né? Por isso que chamam ele de raça de víbora. Entendeu? Que tem uma língua mortífera, eles são zombadores. Eles matam os irmãos com a língua. Sua língua de, né? Mortífera. Entendeu? Aí tu pisarás sobre o leão. Né? Porque esses fariseus aqui, ó, que tem a língua mortífera, né? Que chama ele de raça de víbora. E esse povo aqui tá no leão. Fala aqui, tem um leão e a cobra aqui, ó. Os fariseus já tá no leão, fariseu. O fariseu que tá a língua de cobra tá no leão. Entendeu? Cadeira de Moisés. Isso é direito. Tu pisarás sobre o leão e a víbora. Esmagarás debaixo dos seus pés. Nós leu já lá em Salmos lá. Né? 68. Tá vendo aí, ó? É pesado. Tu pisarás sobre o leão e a víbora. Esmagarás debaixo dos teus pés. Entendeu? O leãozinho e o dragão. Entendeu, irmão? Quem é os inimigos que Davi pisa? Tá no leão. Tu pisarás o leão. É o leão morto, Eclesiastes 9:4. Entendeu? Tem um cão vivo, a Odisseia, o Fibosete e o leão morto, que é o povo do leão, né? Porque ela fala lá em Eclesiastes 9:4. É melhor um cão vivo, a Odisseia, o Fibosete, do que um leão morto, que é o leão morto. Davi pisa aqui, ó. Seus inimigos estão no leão morto. Está no leão. Infelizmente. E um deles é amigo de Davi, né? Traiu Davi. Sim, o meu amigo, né? Que tem o couro cabeludo. Já li para você, já entendeu já a mensagem. Beleza? Já foi passar para os irmãos. Entendeu, irmãos? E ao tirar eles do mar, né? Para julgar eles aqui, ó. Do mar. Tá lá em Salmos 68, nós leu. Diz que ao tira eles da profundeza do mar. O seu povo, né? Para quê? Para julgar eles, ó. O juízo de Jó 34:20. Né? As águas caíram contra eles. O juízo aqui, ó. E ao tirar eles do mar, ó. Né? Do mar o quê? Da morte espiritual. Mas para a vergonha eterna. Entendeu? Vão para a vergonha eterna. Vão ser citados, vão ser revividos espiritualmente, né? Mas para a vergonha eterna. Terão um desprezo eterno. Entendeu? E o mar entregou os mortos. E a natureza do mar, tá vendo? A morte espiritual. Nós vimos lá em Salmo 68. O mar entregou os mortos que nele havia. Tá vendo aí? E os mortos para ser julgados. Né? Salmo 34, verso 20. E o mar e o inferno, e a morte e o inferno entregou os mortos que nele haviam. E eles foram o quê? Julgados. Foram condenados, né? Nós lemos lá em São Licença, né? Para que serão julgados e condenados. Para, né? Sobretudo aqueles que não criam na verdade, mas antes de fazer a iniquidade. Entendeu? Entendeu? E eles foram julgados, ó, cada um conforme as suas obras. Né? Entendeu? Agora vem um código mais pesado ainda. Agora mais pesado ainda, irmãos. Ó. Verso 14, Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foi lançado no lugar de fogo, né? E ao Shalom, já expliquei. E este é a segunda morte. 2 vezes mortos, né? Segunda morte. Verso 15 agora. E todo aquele que não foi escrito. Ali, ó, atenção, irmãos. É pesado. É pesado. Mas tem que passar, beleza? E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, né? Foi queimado com fogo, né? Lembra lembra de Coríntios 3, né? A obra de cada um será manifesto, né? Será revelada. Porque o fogo provará a palavra. O lugar de fogo, ele é o Shalom, né? O Shalom espiritual, que vinha o fogo e a palavra. Entendeu? A obra de cada um será passar por esse fogo aí da palavra. Entendeu?
E aquele que permanecer receberá galardão, receberá honra, glórias. Mas aquele que queimar sofrerá dano. Então será salvo, mas todavia pelo quê? Pelo fogo da palavra. Será condenado. Entendeu? Pelo fogo da palavra, né? E terão um desprezo eterno, vergonha eterna. Tá? Olha aqui, ó. Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados de fogo. Verso 15. E tudo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Não foi achado escrito. Por quê? Aqui que eu tenho medo, irmão. Aqui que eu tenho medo, viu? Ó. Fizemos com os irmãos, que eu falei para os irmãos, que o mínimo para esses irmãos aí não pegar lago de fogo perpétuo com os incrédulos, o mínimo para eles, para cada um para eles, é trevas exteriores. Você lembra que eu falei isso? Em um vídeo aí, passado? Pois então. Aqui, ó. Pesado. Tudo aquele que não foi escrito, que não foi achado escrito. Né? Porque está conectado com Salmos 68. Né? Logo depois do Salmos 60, aliás, está no Salmos 69. Logo depois, né, do Salmo 68, né? Que é o tiro ele da profundeza do mar, para você julgar eles. É um código. Aí quando você vai para Apocalipse, que diz, né? Diz que tudo aquele que foi escrito com o nome achado, né? Tudo aquele que não foi achado o nome escrito no livro, né? Do justo, né? Entendeu? Porque tá ligado com Salmos 69, né? Logo depois dos Salmos, né? Anterior, né? Nós leu que há o tiro da profundeza do mar para julgar eles. Mas fala aqui, ó. Salmos 68, 69, 69, verso 20 ao 22. Salmos 69, 20 ao 22. Diz o seguinte. Vinte a 22, ó. Presta atenção. 20 a 22, diz o seguinte. Aliás, Salmos 69, 25, 24, 24, entendeu? Ao 27, diz o seguinte. Derrama a tua indignação sobre eles, que a tua cólera tome conta deles, né? Seja a habitação desolada. Você lembra do vídeo passado que Alxalã será desolada? Né? Você lembra? Que ninguém habite nela, nas suas tendas, pois eles perseguem aquele que tu feriste. Já passei também esse corte já. Adiciona iniquidade a iniquidade, né? Malícia sobre malícia, né? Não se cansam, né? Se cansam de praticar malícia. E não deixe eles entrarem na sua justiça. Tá vendo? Ou seja, não deixe eles fazer parte com os justos. Com os justos, né? Com os aprovados. Ou seja, se esse povo aqui não vai fazer parte com os justos, então vai fazer parte com quem? Com os injustos, com os incrédulos. Entendeu? É aí que eu temo. Mas espero que Yahweh tenha misericórdia dos irmãos, né? Mas, para ficar bom para os irmãos, para esses irmãos do leão que caiu, para eles não pegar plaga de fogo perpetuamente com os incrédulos lá, para não pegar plaga de fogo perpétuo, o mínimo aí, para ficar bom para eles, o máximo, né, o mínimo aí é trevas exteriores. Para ficar bom para eles, infelizmente. Entendeu? Fala aqui, ó. Adicione iniquidade a iniquidade, né? Não se arrepende. E não deixe que eles entrarem, né, na sua justiça. Ou seja, não deixe eles serem participantes com os justos. Se eles não são participantes, se eles não vão ser participantes com os justos, então vão ser participantes com quem? Com os injustos. Entendeu? Aí fala aqui o verso 28, ó, que está ligado com o Apocalipse 20, né, em código, casado. Sejam eles apagados. Por isso que nessa tradução aqui fala apagados, não riscar, fala apagados. Por quê? Porque aqui em Apocalipse 20, verso 15 fala. E tudo aquele que não for achado escrito. Por quê? Porque lá no Salmo foi apagado. E aqui não foi achado, que foi apagado, foi tirado. Entendeu? Por isso que agora eu entendi porque que fala apagado e não riscado.
que aqui no Apocalipse 20 fala o quê? Verso 15. E tudo aquilo que não foi achado escrito. Não foi achado por quê? Porque lá em Salmo foi apagado. Não foi nem achado nem escrito, estava apagado. Foi tirado. Não estava nem riscado, não. Foi tirado, apagado. Completo. Entendeu? Tudo aquilo que não foi achado escrito. Tá vendo? Aí fala aqui, ó. Sejam eles apagados. Lá em Apocalipse não tem o nome deles lá escrito. Foi apagado. Não foi nem riscado, não. Foi tirado do livro. Entendeu? Sejam eles apagados do livro da vida. E não sejam escritos, né? Não sejam contados como justos. Ou seja, se não são contados como justos, são contados com quem então? Contados com quem? Com os injustos. Por isso, agora os irmãos entendem porque eu falei para os irmãos que para ficar bom para esses irmãos aí, né? Do leão, para ficar bom para eles não pegar larga de fogo perpétuo com os injustos, né? Ali com os incrédulos, o mínimo para eles aí para ficar bom é a treva exteriores. Infelizmente, irmão, infelizmente. Lamento. Porque a grande tribulação vai fazer isso pagar pelo pecado que ele fez, que ele causou. Foi grande, foi grande. Foi cabeludo, irmão, foi feio o pecado. Foi pior do que o primeiro, né? Por ser, né? O último erro, ou seja, a última batida na pedra foi pior do que o primeiro. O último erro, pior que o primeiro. O que é pior? Porque o último foi dentro da casa. Já o primeiro foi menos mal, porque foi fora da casa, pelo boi, né? Por isso que o boi se encontra lá fora da casa, né? Perto da porta do templo, fora, lá de fora. Mas o último não, o terceiro, batida na pedra, a terceira, foi dentro da casa. O salão, né? Não sei aonde, dentro da casa. E corrompe muitos poderosos ali também, junto com ele. Foi então, foi dentro, pior. Dentro do local santo. É bem pior. Entendeu? Infelizmente. Isso que eu falo para os irmãos. Falei para os irmãos, né? Nem a grande tribulação vai fazer isso pagar porque eles fez com o santuário eterno. Nem a grande tribulação eles vão fazer isso pagar. Então, para ficar bom para eles, é as trevas exteriores. Para não pegar lago de fogo. Se não quiser pegar lago de fogo, perpétuo com os incrédulos lá. Ó. Perpetuamente. Então, as trevas exteriores. Nem grande tribulação vai fazer pagar, não. Sem ensinar as trevas exteriores. Se não quiser ir para o lago de fogo perpetuamente com os incrédulos. Entendeu? Infelizmente. É duro, mas né, é a realidade. É passar a mensagem. Tá? É isso aí, irmãos. Que eu tinha que passar para os irmãos, né? E tô bem cansado aqui, eu vou descansar agora. Beleza? Então é isso aí a mensagem aí. Fica por esquecer a mensagem aí, irmãos. Tá? Que Alba abençoe os irmãos aí. E Alba venha ter misericórdia desses irmãos, né? Esses irmãos aí. Mas como o raminho direito bem diz, né? O irmão lá. O ramo direito, né? Bem diz. O arrependimento, né? O quebrantamento pode mudar tudo, né? Porque Yahweh ele é benigno, né? Yahweh é misericordioso, ele é bondoso, né? E o arrependimento, né? A sinceridade ali, a confissão, pode mudar tudo. O quebrantamento, né? Pode mudar tudo. Entendeu? Porque Yahweh, ele é misericordioso, ele é bondoso. Entendeu? O quebrantamento, a humildade, a confissão, né? Pode mudar tudo. Tá bom? É isso aí, irmãos. Que Yahweh abençoe os irmãos aí, né? E até a próxima, se o permitir. Valeu, fui.